Albert, o que aconteceu com o Mark depois de vocês terem estudado juntos? Ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Andy, ele entendeu que a maioria das pessoas, mesmo os cristãos, não conseguem entender. Que Deus é uma pessoa que tem sentimentos e que o que ele mais quer é se relacionar com suas criaturas em um nível pessoal. E entender isso fez com que ele mudasse completamente? Não foi só a compreensão que levou Mark a esta mudança. Foi o fato de que ele aplicou os princípios que eu mostrei a ele de como se relacionar com Deus por meio de algo que chamamos de comunhão. Mesmo com a distância toda que existe entre Deus e o ser humano, ele criou meios pelos quais nós podemos ouvir a sua voz e conversar com ele. Albert, você já me falou sobre isso, não foi? Sim, Andy, quando conversamos sobre a sala de oração. Ler a Bíblia diariamente e orar é o que nos possibilita a comunicação com Deus. Desta forma, Ele pode ter acesso à nossa alma, nos ensinando a sua vontade e nos transmitindo poder. Assim, Deus pode nos moldar conforme seu plano original que Ele tem para cada um de nós. Nos tornamos pessoas melhores, com o caráter cada vez mais parecido com o de Jesus, que foi o único ser humano perfeito neste mundo. E Deus pode mesmo falar conosco diretamente? Sim, claro que pode. E Ele fala diariamente. As pessoas é que estão correndo o tempo todo, tão ocupadas com suas vidas e seus negócios, que não têm tempo nem vontade de parar para escutar. Deus fala conosco de várias formas. Por meio da Bíblia, por meio de pessoas, pela criação, ou seja, a natureza. Às vezes Ele usa meios mais diretos também, como nos dar um sonho, uma visão, ou Ele envia um anjo com uma mensagem. A palavra anjo em si quer dizer mensageiro. Não vai me dizer agora que você já teve contato direto com um anjo, Albert. Não, mas Deus fala comigo de maneira bem direta. Quando eu ainda era um adolescente, estava passando por um sério problema e minha fé vinha vacilando. Eu precisava tomar uma decisão importante que mudaria o curso de minha vida. Na época, eu estudava o primeiro ano de psicologia e sentia que Deus estava me chamando para entregar minha vida a Ele por completo. Certa noite, acordei de madrugada e fui até o terraço do prédio em que morava. Lá comecei a conversar com Deus, como estamos conversando agora. Não uma oração, mas um desabafo. Pedi a Ele que me ajudasse na escolha que eu tinha de fazer. Depois de falar por um bom tempo, tive uma sensação de que poderia ter estado falando sozinho. Foi quando, olhando para o céu estrelado, disse a Deus que se Ele realmente existia, que se manifestasse de alguma forma. Naquele exato instante, uma estrela cadente passou no céu, dando-me a certeza de que eu não tinha falado sozinho. Sei que Deus me ouviu e este sinal da presença dele aconteceu muitas outras vezes. Mark também aprendeu a ouvir Deus falando com ele? Mark conseguiu desacelerar seu ritmo de vida e passou a dedicar tempo para Deus. O resultado foi o que todos viram. Uma nova pessoa muito melhor do que ele era. A mudança foi impressionante. Quer dizer que qualquer um pode ter esse tipo de relacionamento com Deus? Exato. Ele quer se relacionar individualmente com cada criatura que Ele mesmo fez. Tudo que Deus quer é estar conosco, mas o pecado nos separou dele. A Bíblia toda é a história de Deus tentando reunir, religar o ser humano decaído pelo pecado de volta a este relacionamento com Ele. O significado da palavra religião é este: religar. Albert, quero muito entender o que Mark entendeu. Por favor, me explique exatamente o que você explicou a ele sobre tudo isso. Andy, nós já conversamos sobre o começo de toda essa história. Você se lembra? Houve uma guerra no céu e Lúcifer, a maior de todas as criaturas de Deus no universo, o líder dos anjos, se rebelou contra ele e quis tomar o seu trono. Sim, eu me lembro desta parte. Pois bem, depois disso, ele e 1/3 dos anjos que ficaram do seu lado foram expulsos do céu. Quando Deus criou este mundo, um teste de fidelidade foi feito com o primeiro casal que Deus trouxe à existência aqui, Adão e Eva. Você conhece a história. Eles foram enganados por Lúcifer, que se disfarçou de uma serpente falante. Com isso, Eva primeiramente, depois Adão,
entregaram a posse deste planeta nas mãos do inimigo de Deus. Ela trocou o planeta por uma fruta, supostamente mágica, que daria a ela a possibilidade de se tornar como Deus. Você acredita que essa história é literal? Quero dizer, isso aconteceu assim mesmo? Como já te disse, Andy, ou aceitamos a Bíblia por completo, ou esquecemos todo o resto do cristianismo. Hoje em dia vemos tantos filmes, lemos tantos livros contando histórias fantasiosas, com poções mágicas, dragões, magos e bruxas, vassouras voadoras e varinhas de condão, que as histórias da Bíblia acabam parecendo mais uma lenda. Ela é real e verdadeira. A fé que Deus põe no nosso coração nos ajuda a discernir a verdade do engano. Entendo. A princípio eu não conseguia acreditar em grande parte do que eu lia na Bíblia, mas hoje já consigo compreender o que leio e aceito certos fatos porque estou aprendendo a confiar tanto na Bíblia quanto em Deus. A fé é um mistério, porque ela traz convicção para onde só existia dúvida e ceticismo. Concordo com você, Andy. Prosseguindo, o inimigo de Deus acreditou que teria domínio total e absoluto deste planeta a partir daquele momento. Porém, Deus fez a promessa de que pagaria o preço do resgate da raça humana e do planeta que tinha sido perdido. Isso colocou um certo limite no domínio de Satanás neste mundo. Logo após Adão e Eva terem pecado, Deus vem ao jardim à procura deles para o encontro costumeiro. Todos os dias eles se encontravam com Deus, mas naquele dia se esconderam. Deus está sempre à nossa procura, querendo se relacionar conosco pessoalmente. Ao longo dos séculos que se passaram depois disso, Deus sempre tem tentado estar conosco. Houve vezes em que ele veio pessoalmente encontrar-se com algumas pessoas, como a Bíblia nos diz, como nos casos de Abraão e Moisés. Então Deus pediu para que fosse construído um tabernáculo, que era uma grande tenda, como as que o povo de Israel morava. Ela foi colocada no meio do acampamento, para que Deus mesmo pudesse habitar entre eles. O mesmo aconteceu com o templo construído por Salomão. Deus queria morar com o seu povo. Por fim, Deus veio ao mundo realizar seu grande desejo de estar conosco. E o nome dele era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você vê, Andy, Deus quer estar com aqueles que aceitam a ele como seu Deus. E foi essa compreensão que mudou a postura de Mark em relação a tudo na vida? Foi isso. Mas há mais uma coisa. Jesus, que é Deus na forma humana, disse que vai voltar para nos buscar. Ele quer realizar o seu grande sonho, estar conosco sempre. Jesus nos disse que iria para o Pai preparar morada para cada um de seus filhos aqui na terra. Disse que voltaria para nos buscar, para vivermos com ele eternamente. Esta promessa foi o que mudou a vida de Mark. Ele entendeu e creu nesta promessa de Jesus. Qualquer um de nós que aceite a Jesus como seu Salvador terá o cumprimento dessa promessa em sua vida. Você também pode receber esta promessa hoje, Andy, se aceitar a Jesus em sua vida e buscar este relacionamento diário com ele. Eu já aceitei a Jesus. Entendo que ele é o nosso Salvador. O que me falta fazer? Perfeito. Você está no caminho certo. O que precisa agora é estabelecer um relacionamento de amizade com Deus por meio da leitura da Bíblia e oração, diariamente. É uma teoria muito simples, mas muito complicada de ser executada, porque eu tenho certeza de que a sua vida é corrida e cheia de compromissos. Por isso, você deve fazer disso sua prioridade. Minha esposa e eu, por exemplo, não começamos o dia nem terminamos sem que leiamos a Bíblia juntos e oremos. Faça o mesmo e você verá a diferença. Obrigado, Al. Vou procurar colocar em prática isso a partir de hoje. Só mais uma coisa. Pouco antes do acidente, Mark e eu conversávamos. Ele estava preocupado comigo e tentava me dizer alguma coisa que não conseguia entender. Disse que eu estava pisando em um terreno perigoso. Você por acaso sabe do que ele estava falando? O professor Nash ficou me olhando por um momento antes de dizer: Sei sim, Andy, mas não posso tocar neste assunto agora. Antes da viagem de vocês, Mark conversou comigo e me contou algumas coisas a respeito de vocês.
Combinamos que não falaríamos com você sobre este assunto até que estivesse pronto para ouvir. Ele foi para Aspen com o objetivo de convencer você a estudar comigo, como estamos fazendo agora. Não da maneira planejada, ele atingiu seu objetivo. Você está aqui e o que posso dizer é que tenho a resposta que você procura. Mas você deve ter paciência e esperar o momento certo para que eu conte o que Mark quer que você saiba. Tudo bem? Relutei por um momento, mas como não tinha outra opção, disse: Ok, posso aguardar. Saí daquele encontro com sentimentos conflitantes. Por um lado, estava feliz por saber que teria uma resposta, que em algum momento encontraria o que estava procurando. Por outro lado, a frustração de ter de esperar era massacrante. Porém, o tempo que passei na sala me ajudou a aprender que tudo tinha o seu tempo certo. Era preciso esperar para que o conhecimento fosse adquirido por uma mente preparada para recebê-lo. Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.